Opa, eu queria falar um pouco sobre o ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como um cristão que eu sou, e um cristão, eu chamo de arqui-ortodoxo, ver que arrogância, mas eu sempre tento voltar como posso nos ensinamentos de Jesus Cristo, nunca achar que aprendi o suficiente, né? Sempre voltar, sempre pensar um pouco de novo. Porque se há uma pessoa que a gente sempre deve estar voltando nos ensinamentos para consultar e sempre ter em mente, é o de Jesus, antes de qualquer mestre, antes de qualquer apóstolo, o de Jesus deve ocupar um lugar fixo. Não que os apóstolos contradigam ou seja menos importante que o ensinamento de Cristo, mas é porque somos cristãos. E os apóstolos nos apontam para Cristo, né? Então é melhor a gente entender o nosso mestre primordial e depois de entender nossos mestres secundários, vamos dizer assim, que são os apóstolos. Não que tenha incoerência entre um e outro. Enfim, não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar dessa passagem, né? Em que Jesus fala assim, e é uma passagem sobre juramento. Jesus fala assim, vocês não têm propriedade para falar, para jurar sobre o templo, jurar sobre vossa vida, não é? Porque o templo é do Senhor, e o tesouro criado no templo, enfim, se lembrando de outro ensinamento dele, é de Deus. E a vossa vida, quem é vocês? Que propriedade vocês têm quanto à vossa vida, que não podem vocês, a própria força, tornar um fio de cabelo branco ou não? Porque a vida é um dom divino nesse sentido. Jesus explica, eu estou tecnicamente traduzindo logo o que Jesus quer ensinar sobre. E eu penso que esse ensinamento, ele é sobre o exercitar, ele fala um pouco sobre isso, o exercitar o exercitar da gratidão e o exercitar da independência, no sentido não da independência, mas da soltura dos bens, da posse, soltar, o exercitar da soltura das posses. Por quê? Veja, a ideia é sobre juramento, né? Jurar, geralmente a gente jura com coisas que a gente acredita estar no direito de posse e se estivermos errado, para reforçar a nossa palavra, que aquilo seja danificado, que aquilo seja subtraído de nós, que aquilo seja tirado da nossa apropriação. A ideia de jurar vem disso. De causar dano àquilo, como se aquilo ali valesse tal a medida da verdade. E depois assim, o tal ensinamento de Jesus fala sobre a ideia da verdade ser autossuficiente e não há o que pague. Quando Jesus fala seja assim, se não, é isso que ele quer dizer. Não precisa recorrer a outros cantos, a verdade tem que valer por si só, né? Mas Jesus, ele tem essa ideia de nos tirar da cachola de que somos proprietários de alguma coisa diante de Deus e do universo, para que assim a gente possa jurar, né? Mas quando a gente entende todo o ensinamento de Jesus Cristo, e quando ele fala assim, por que vocês juram pela própria vida, se vocês da vida não podem, sei lá, contar, adicionar, acrescentar, fazer desenvolver um fio branco de vossas cabeças, isso quem faz é Deus. Ou seja, o potencial da vida é nascido de Deus, conservado por Deus e dado a Deus. Vocês não têm controle da vida, vocês nem prenderam para nascer e tampouco a morte está no vosso domínio. A vossa duração aqui na terra não é a vossa mercê, não é propriedade vossa para que você jure. Nem o templo, nem a Deus, nada. Então é uma soltura de posse de tudo que Jesus ensina nesse ensinamento. Ele nos ensina também de que uma pessoa cuja verdade é suficiente e sabe o valor da verdade, ela não precisa juramentar algo que reforce a sua verdade. Porque o maior preço de não se acreditar na verdade, ou o maior preço de a verdade não ser o suficiente, é justamente a verdade não ser o suficiente. Não há como ter mais dano do que isso, né?
Então Jesus fala assim: a verdade é autossuficiente para se valer por si só. E aprenda a ser assim, seja assim sim, não não. Não juramente, não coloque as coisas em risco, né? Como se fossem tuas, porque é quase equiparar a um roubo essa falsa sensação de juramento. Mas o que eu gosto é disso. Essas palavras de Jesus nos dá a sensação de que a graça divina, a existência de forma geral, Deus e a sua criação, não é algo que o homem se apropria, mas é algo que se apropria do homem. O que eu quero dizer é que a gente tem que entender, às vezes, de que diante de Deus e das coisas divinas, nós verdadeiramente não possuímos nada, mas somos possuídos pelas coisas divinas. A vida, a comida, por exemplo, sei lá, tudo notifica isso. Onde é que você estava quando Deus investiu no teu corpo a sensação de fome? Foi Deus que colocou. E quando Deus colocou a sensação de fome, foi você quem o ensinou a colocar a provisão de alimentos na terra para tu se saciar? Não. Deus fez isso sem a tua consulta. Então a tua necessidade e a tua saciedade é uma construção criada por Deus e nascida de Deus. E você é baseado nessas coisas que nasceram antes da tua consultação, antes de você ser consultado por isso, pelo próprio Deus. Você é parte daquilo que Deus formou no cosmos, da doação de Deus para Deus mesmo. Assim como a árvore cresce para a glória de Deus na sua função quanto a frutificar, a abrigar as aves, a fornecer oxigênio e tal, assim você é involuntariamente parte da doação desse universo para a glória de Deus, né? Então, enfim, você faz parte dessa doação de tudo que glorifica a própria divindade. Então, não é para você pensar que você tem posse das coisas vertidas pelo divino no cosmos, mas é para você pensar de que você faz parte da doação divina. Isso lhe dá mais propósito de existência do que você limitar o propósito da existência para si. É sobre você se permitir ser apropriado pela sujeição da glória divina e entender que é assim que se funciona, né? A glória de Deus mais as coisas da criação, a verdade que está sobre o cosmos, sobre o universo que Deus criou, sobre a criação, é mais sobre o quão o dom da vida e da existência se apropria de você do que você se apropria dela, né? A ideia de oxigênio existe antes da tua existência, mas é basáltica para a tua existência. A ideia de alimentação existe antes da tua existência, mas é basáltica para a tua existência. Então você é um subproduto, uma coisa que funciona por meio de outras. E pelas doações divinas tu se nutre, mas ao mesmo tempo você é uma própria doação divina para o mundo, para voltar ao próprio divino. E se você fazer, né, seguir corretamente aquilo que o divino propõe, abraçar o evangelho, viver genuinamente mediante ao seu mestre enviado, um mestre enviado por Deus, o próprio Cristo, você se alinha com essa ordem primordial dentro do teu ser. E você consegue planificar o teu propósito de existência, que é de retornar a Deus. Porque o mundo é isso. Deus semeou na criação as coisas para que elas, quando frutificassem, voltassem para Deus em seus frutos. E você é isso. Você é parte dessa doação de Deus para Deus mesmo em glória, né? Ah, Pedro, e aí as pessoas mais? Paulo até fala disso. Até as mais pessoas serão palanque da glória de Deus, de certo modo. Mas para o lado de desonra, né? A glória de Deus se manifestará, querendo ou não. E a glória de Deus exaltará os vasos de honra e abaterá os de desonra. Porque os de honra sendo exaltados glorificará a Deus. E os de desonra sendo subjugados exaltará a Deus, glorificará a Deus. Mas esse será o efeito da revelação da glória de Deus. Até o ímpio é feito para o dia mau,
e também até as dificuldades cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o ímpio existe para criar o dia mal, e aquilo que é criado do dia mal para aqueles que amam a Deus serve para se refinar e melhorá-lo. Então tudo tem uma função no cosmos que serve para resultado último de voltar a Deus em glória, e depende de nós se estamos harmonizados a isso e reconhecer essa dependência. O segredo da vida para Cristo, da verdade que está em tudo, né, que há, primeiro conhecer que a verdade é autossuficiente. Basta sermos fiéis à verdade, sermos sim, sim e não, não. E que não possamos conservar em nós a ilusão de que algo nos pertence. Antes, o oposto é de que nós pertencemos a algo superior, e esse algo é Deus. E tudo é sobre Ele, né? Sem qualquer licença. Toda a criação é Deus doando dele para Ele mesmo. E a resposta é mais sobre como você está harmonizado com isso, e de que lado você vai estar no momento de se volver a Deus. Do lado daqueles que serão exaltados ou daqueles que serão abatidos por sua presença, por sua glória. Então entenda que existir e a existência não está aí para te subjugar sobre as coisas, mas está aí para você se permitir ser subjugado pela verdade superior. O dom da existência é mais sobre você se deixar ser apropriado por ela e entender seu lugar e o seu papel em meio a isso, do que você procurar ter propriedades dentro dela. Entenda que o dom da existência se apropria de você. O dom vertido por Deus e pela criação que faz você existir te faz parte dessa doação. Não te pede para que você se aproprie como se fosse teu. Lembre-se da oração, se eu não me engano, é de Salomão ou é de Davi, que fala assim: olha, a gente não está te dando como se fosse vertido de nós, mas estamos apenas te devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. E isso é sobre o nosso espírito. Não escolhemos o contexto em que nascemos, os pais que temos, a cultura que somos aplicados, né? Não escolhemos o corpo, a cor da pele, a etnia, mas acontecemos. E essas coisas mais se apropriam de nós do que nós nos apropriamos dela. Na verdade, estamos mais harmonizados, quando reconhecemos essas coisas e se relacionamos de formas saudáveis com essas coisas que nos é próprio. Não escolhemos a época em que nascemos. Então vemos que a maior parte da vida não está sob nosso controle. Está no resultado de coisas que veio antes de nós e formou a necessidade da nossa existência. Então a vida se doou a nós, mas não simplesmente para a gente submetê-la a ela nós mesmos, mas para que a gente fizesse parte dela como um todo, como uma nota em uma melodia complexa musical. Somos uma pequena nota num pequeno espaço de tempo, em uma canção em que o cosmos insiste em tocar para o próprio Deus. Tá entendendo? Então, quando eu penso sobre o Cristo que fala, não é sobre vestes, é sobre o corpo. Quando eu penso no Cristo que fala, não é sobre o alimento, é sobre a vida. Quando eu penso no Cristo que fala, não é sobre você estar ambicioso em conservar o dia pela sobrevivência, mas viver sim um dia de cada vez na sua intensidade, estar aqui presente aqui no agora. Quando eu penso num Cristo que ensina sobre não coloca teu coração nas coisas em que você pode perder, que pode ser corroída, que pode ser roubada, tomada, mas coloque teu coração em tesouros eternos e corruptos, que não são medidos ao mesmo valor que são as coisas terrenas. Portanto, não sofrem os mesmos perigos. Colocai teu coração baseado em valores imortais, porque assim ele será imortalizado nas coisas divinas e celestiais. Quando eu penso no Cristo que ensina todas essas coisas, e quando eu penso
nessa questão de que podemos nada ter adesão ao ponto de fazer valer aquilo que tomamos, aquilo que é mais sério, a verdade, e dizer, olha, isso padeça se eu estiver mentindo, isso padeça se eu não estiver harmonizado com a verdade, como se esse algo fosse nosso. Já estamos sendo desonestos com a criação e com a realidade. Porque somos partes dessa melodia do cosmos, dessa canção em que o cosmos é, em que a criação é para Deus. Apenas nós estamos muito bem afinados, estamos muito bem em nossos lugares, né? E devemos se ver parte dessa propriedade, nos devemos deixar sermos apropriados, né? Como é que eu posso dizer assim? Nos deixar sermos tomados pela seguinte verdade: é de que somos partes de um todo que é uma oferta contínua para Deus. Nem tão pouco de nossas vidas podemos juramentar nada. Primeiro, porque a verdade tem que valer por si só. Segundo, porque é mais sobre o quão o divino se apropria de nós por meio de tudo que há, do que sobre nós nos apropriamos de tudo que há diante do divino. Toda a sensação de posse, a matéria, a vida, até a vida mesmo, dizer que somos nosso por nós mesmos é desrespeitar tudo aquilo que não precisou da nossa consultação para nos formar a existência. Mas o que vem antes mesmo de nossa ciência sobre nós mesmos é o próprio Deus. Vem antes da ciência e da formação de qualquer coisa. Mas na verdade digo mais, toda a ciência da formação de qualquer coisa já estava em Deus desde a eternidade. Não é? Deus, Ele é o oposto do acaso da existência, do conceito de acaso que lançamos na existência. Ele é a razão. Então veja bem, pare de tentar se apropriar das coisas ou ter uma falsa sensação de que você é dono de alguma coisa. Mas veja que você é apropriado por todo o dom divino para que você possa existir. Você é fruto de uma doação da existência. Você é fruto disso. Você é fruto de um jogo de algoritmo da realidade, das circunstâncias, que te deu a graça da luz da vida antes da tua consultação. Então, se isso veio sem sua permissão, não é seu. Se isso não precisou da tua consulta para existir, não é tua. Mas se você veio dessas coisas, e essas coisas são frutos da mão de Deus, na verdade, tudo é de Deus. E as coisas de Deus mais se apropriam de você do que você, ao próprio esforço, pode se apropriar dela, quer seja material, espiritual e tal. Vá jogando leve com a vida. Talvez nós chegaremos mais longe.